Olá, vamos para a primeira aula, na verdade, segunda, onde a gente vai mostrar aqui de fato um fluxo funcionando, né? Na aula passada a gente falou sobre uma pequena integração, mostrei um pouquinho como é que a gente faz a integração com o Google Sheets, né? São plataformas que a gente utiliza no dia a dia. E como eu disse na introdução do módulo, essa aqui é a primeira que eu vou mostrar, que é uma integração com o Trello. Tá? Para quem não sabe quem é o Trello, eu vou mostrar aqui a plataforma. É bem conhecida, mas para quem não conhece, obviamente, eu vou dar uma pincelada aqui. É um pipeline, para quem não está acostumado com o que é o pipeline, é um gestor de projetos, basicamente, tá? O pessoal usa bastante para gestão de projetos e tarefas, onde a gente tem várias colunas, né, que seriam as fases das tarefas, e essas tarefas elas vão mudando aqui de status de acordo com a coluna, tá? Basicamente isso. E aqui é onde eu recebo algumas demandas, tá, de um projeto, só que eu tenho vários projetos, então eu vou explicar aqui qual que é o problema, na verdade. O problema principal aqui é que eu tenho vários projetos, inclusive vários Trellos, várias outras plataformas que eu utilizo para gestão de projetos, por exemplo, para gestão dos meus projetos, e fica um pouco complicado, né, de eu ter vários lugares para eu identificar quais são as minhas tarefas que eu tenho que fazer. Então eu peguei e fiz uma automação onde vai unificar tudo isso. Na verdade não vai unificar, mas ele vai me dar uma notificação de que aquela tarefa foi colocada para mim. Então o que é isso, tá? Todo dia pela manhã, essa automação, ela starta a automação, vai lá no meu Trello, numa coluna específica, procura por umas tarefas que têm algumas características específicas que estão direcionadas para mim e me manda no WhatsApp. Tá? É bem simples mesmo. Então aqui só temos dois módulos aqui bem simplificados. Tá? Aqui nós temos algumas questões que a gente não vai aprofundar agora, porque o intuito aqui dessas aulas desse módulo é justamente mostrar como que o fluxo pode funcionar, para você entender, despertar um pouco da sua criatividade e ver no seu dia a dia o que você pode aplicar para você começar a brincar, que eu digo, né, para você entender como meio que funciona. Então eu já recomendo que você pense aí no seu dia a dia alguma tarefa, seja pessoal, seja profissional, que você faça todo santo dia, que possa melhorar a sua vida, tá, que você consiga otimizar por meio das automações. Né, isso aqui, obviamente, é uma realidade minha, mas muito provavelmente uma realidade de muitas pessoas. Tá? Às vezes a gente trabalha aqui com CRM, aí tem muito, lá no CRM, às vezes você tem que entrar toda vez para identificar se tem uma oportunidade de negócio, por exemplo, ela pode mandar isso para o seu WhatsApp, pode mandar isso para o seu e-mail, tá? Ou seja, todas essas aulas aqui deste módulo a gente vai mostrar uma automação, mas de uma maneira um pouco menos específica, a gente não vai aprofundar muito, tá bom? Mas vocês vão conseguir entender aqui de fato, porque eu vou pincelar o que a gente está fazendo aqui. Então, de volta, como vocês agora já estão familiarizados, né, com a interface aqui do Make, tá? A gente incluiu aqui dois módulos, tá? Esse módulo aqui realmente a gente vai usar bastante, só que eu vou criar uma aula específica para falar sobre isso, porque tem algumas premissas que vocês precisam saber, tá? De como fazer uma requisição de uma plataforma externa, ou seja, pegar dados de um outro lugar, ou então chamar uma outra plataforma, que nesse caso aqui eu estou chamando a ZAPI, tá? Que é uma plataforma que faz interações com o WhatsApp. Então eu posso enviar mensagem, posso enviar imagem, posso manipular grupo, posso criar grupo, posso fazer uma série de coisas, pegar informações de um contato, saber se aquele número está válido. Então tem várias coisinhas que a gente usa aqui, que eu vou usar bastante essas API e esse HTTP request aqui. Então, mais para frente eu vou aprofundar um pouco mais disso. Então vamos lá para de fato como que funciona isso aqui. Eu vou primeiro mostrar o que ele faz e depois eu vou mostrar aqui como que a gente faz, tá bom? Então esse primeiro módulo aqui, como eu tinha falado, ele vai, todo dia de manhã ele vai startar, tá? E como é que eu sei disso? Lembra que a gente falou que esse reloginho define, de fato, quando que esse gatilho vai ser iniciado? Então aqui eu cliquei nesse reloginho, ele veio aqui as opções, as configurações de agendamento, e ele está aqui para executar todos os dias, às 9 horas da manhã. Então, todos os dias, às 9 horas da manhã, o Trello, desculpa, ele vai lá no Trello e fala assim, Trello, o que esse cara está querendo? Então, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Tá? Eu tenho uma conexão com o Trello, lembra que a gente fez isso lá no Google Sheets, né, que a gente adiciona aqui uma conexão com as outras plataformas. Eu já fiz a minha conexão com o Trello, mas é sempre da mesma forma. Quando você for criar uma conexão nova, ele vai abrir uma janela lá dentro do Trello, igual a gente fez com o Google,
e ele vai falar assim, você permite que o Make utilize o seu Trello? E você tem que dar um sim lá para que o Make entenda que ele está habilitado a mexer naquela plataforma, tá? Então é uma coisa bem simples, da mesma forma que a gente fez lá no Google Sheets. Então aqui tem cada plataforma, cada módulo, né, ele tem as peculiaridades daquela própria plataforma. No caso aqui do Trello, ele tem os boards, tá? O que são os boards? Os boards são os quadros que a gente tem de cada, no meu caso aqui é de cada projeto. Então eu tenho vários projetos e boards diferentes. Então eu tenho que setar aqui qual é aquele board que eu quero. Ele já me traz aqui todos os boards que eu tenho. Então eu vou selecionar aquele que eu quero, né? Esse aqui, que é gerenciamento de requisições, beleza? Então você pode selecionar um ou vários, tá? Mas nesse caso aqui eu quero só de um. E beleza, então ele vai puxar os cards, né? Tipo as tarefas que estão dentro desse board que eu acabei de selecionar, porém eu quero fazer um filtro. E especificamente, o Trello tem uma peculiaridade que é como se fosse uma linguagem que ele chama de query, né? Que é uma notação específica que ele utiliza para você fazer o filtro. Isso é um pouquinho chato do Trello, tá? Normalmente não é assim, as plataformas não são assim. Umas outras plataformas, por exemplo, de CRM, Pipedrive, Pipedrun, Brevo, RD Station, então elas são um pouco mais simples, que normalmente você consegue selecionar e fazer esse filtro de uma forma mais intuitiva. Mas nesse caso aqui tem uma regrinha, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários aqui na descrição da aula, o link para vocês entrarem na documentação onde fala a respeito disso, tá? Então não vou me aprofundar muito disso não, mas para dar uma passada aqui, esse @me é que ele vai pegar as tarefas que estão atribuídas ao meu usuário, tá? Esse list é a coluna que eu vou pegar, tá vendo aqui que essa coluna que eu quero pegar aqui chama-se backlog, então eu quero só ela. Então vamos lá, na coluna backlog, tudo que tiver direcionado para mim, né, atribuído para mim, e essa label aqui, red, que é essa label aqui de pixel do Facebook, tá? Que é uma das labels que eu defini. Obviamente, quando você for fazer isso no seu Trello, as coisas vão ser diferentes, então você tem que colocar aqui especificamente de acordo com o seu Trello, tá? Com o seu projeto. Aqui embaixo, como uma grande maioria das plataformas que a gente utiliza, dos módulos, ele tem um limite, porque você vai trazer quantos, né? Digamos que você quer trazer todos, então você vai botar aqui 999999, sei lá, tá? Dependendo, isso vai depender e variar da quantidade de atividades que você tem, então isso aqui é muito característico do projeto. Para mim, serve por 50, então isso significa que ele vai trazer sempre os primeiros 50 itens que estiverem de acordo com esse filtro, tá bom? Com essa característica. Deu para entender? Beleza. Após isso, então ele vai rodar às 9 horas de amanhã, por exemplo, ele vai rodar isso aqui, vai lá dentro do meu backlog, vai olhar aqui todas que estão atribuídas a mim, que tem a label vermelha e que estão dentro dessa coluna, tá bom? Então ele vai rodar, e aqui eu faço um filtro, tá? Isso aqui é uma coisa nova, eu não tinha falado a respeito disso ainda, mas é muito importante, porque, por exemplo, digamos que esse Trello, ele traga todos esses cards, tá? Todas essas, uma lista de itens que eu solicitei no filtro. Só que no filtro aqui do módulo, tá? Naquele lá que tem o me e tal, isso aqui. Só que ele não me dá uma opção, por exemplo, que lá dentro do Trello você pode arquivar a tarefa, tá bom? E quando você arquiva a tarefa, ela não aparece lá. E eu não quero que essas tarefas arquivadas apareçam e venham para mim, porque elas já estão arquivadas, eu não preciso delas. Só que aqui dentro dessa query, dentro desse filtro do próprio Trello, ele não me deixou fazer isso. Então eu vou fazer um filtro. Então ele vai trazer os arquivados, por exemplo, só que aqui eu vou criar um filtro e falar, cara, só passa daqui para frente só vai os que atenderem à condição deste filtro, tá bom? E o que são essas condições? Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Tá? Eu chamei ela de filtro, então é sempre importante, como eu sempre disse aqui, nomenclatura, tá? É importante que vocês fiquem bem atentos a isso, porque quando você for olhar novamente, saber que isso aqui é um filtro, tudo bem que é bem genérico aqui, né? Mas filtro arquivados, vou até mudar aqui. Arquivados. E aqui o que eu verifico? O Trello, quando eu vejo aqui as opções que ele me traz, na verdade, as propriedades que ele traz daquele item específico daqueles itens específicos que eu pedi, né, que eu fiz a busca, ele traz uma série de propriedades aqui. E dentre elas tem essa Archived, tá? Que é
uma condição booleana, tá? Não preste muita atenção nisso aqui não, mas o booleano, ele é quando é verdadeiro ou falso. Então, se ele tiver o arquivado verdadeiro, é porque ele está arquivado. Se tiver arquivado falso, é porque ele não está arquivado. Então, eu quero que essa propriedade aqui, archived, né, que está arquivado, seja diferente, not equal to, então ela é diferente de true, né, então ela é diferente de verdadeiro. Tá? Todas esses tipos de variáveis, essas questões, elas normalmente, na grande maioria das vezes, são em inglês. Tá? Então, por isso que eu deixo aqui a plataforma em inglês, até para me habituar e vocês também se habituarem. Tá? É importante isso. Por mais que você não tenha conhecimento muito conhecimento em inglês, mas é importante que você saiba desses termos, porque eles são uns termos que são padrões e todas as plataformas utilizam dessa forma, tá bom? Então, aqui eu verifiquei que ele não está arquivado, tá? E eu posso, além disso, incluir uma outra condição aqui, tá? Que é que a lista ID, que é uma das propriedades que vem do item, seja igual a essa lista aqui, que é um identificador daquela lista de backlog aqui, tá bom? Então eu tenho duas condições. Se eu quiser colocar mais uma, eu posso colocar aqui AND ou OR, tá? E essa questão de AND ou OR, né, tipo, de E ou né, a gente vai aprender na parte de fios. Então não fica muito atento a isso aqui. Na verdade é só porque a gente precisa falar, né, para vocês entenderem como é que o fluxo funciona, mas a gente vai passar bastante isso aqui. Então ele só vai passar daqui para frente, tá? Desse filtro para frente, se ele atender essas duas condições, porque ele precisa atender essa condição e atender essa, tá bom? Então ele precisa não estar arquivado, precisa estar dentro dessa lista. Então acho que deu para entender, né? Beleza, então se ele tiver todas essas condições, né, a lista que eu trouxe, passar no filtro de arquivado e dentro daquela lista, eu vou fazer um HTTP request. Mas o que é esse HTTP request? Tá? Eu vou abrir aqui, eu não vou mostrar algumas coisinhas aqui, porque não fazem muito sentido nesse momento, mas essa é uma plataforma que eu utilizo, que chama ZAPI, que é uma plataforma que a gente faz manipulação de WhatsApp, tá? Eu gosto muito dessa plataforma, eu uso há muito tempo. Então é uma plataforma, não é o WhatsApp API oficial, ela é uma API não oficial, por isso ela é barata, tá? R$ 99,90 por mês. Então eu acho muito barato pelo que ela entrega, tem uma documentação muito boa aqui dentro. Tá? Quando a gente acessa a documentação aqui, depois eu vou passar essas documentações para vocês entenderem naquele módulo de HTTP request que eu vou fazer. Mas é só para vocês entenderem que aqui a gente usa uma plataforma que vai fazer a comunicação com o WhatsApp. E o que eu estou fazendo aqui? Tá? Nada mais, nada menos que enviando uma mensagem para o meu telefone, tá? Com uma mensagem que seja personalizada. Tá bom? Então eu mando aqui para o meu telefone, tá? Isso aqui são umas propriedades que estão dentro lá da documentação, é simples da gente identificar isso aqui, mas eu vou passar para vocês tudo mastigadinho. Tá? Na aula de HTTP Request, que a gente vai fazer request em várias outras plataformas também, não só os API, como o Bot Conversa, ActiveCampaign, Twilio, não sei, até a própria WhatsApp API que a gente vai utilizar, ChatGPT, ManyChat, enfim, uma série de coisas que a gente vai abordar aqui. Então aqui eu boto o telefone, né, que é o meu telefone, e coloco uma mensagem. Aqui vocês podem ver que eu estou usando algumas funções, né? Esse replace do Mac. A gente também vai ter uma aula sobre as funções, mas é importante que você entenda isso no contexto de um fluxo completo, por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então a gente tem esse replace, que é uma função nativa do Make, tá? Que eu vou até mostrá-la aqui, já que a gente entrou nesse assunto. Aqui nós temos várias funções do Make, tá? Nessas abinhas aqui, ó. Nós temos funções gerais, tem umas funções de matemática, que é soma, modificação, tem como você botar aqui o máximo, o mínimo, arredondar, somar. Aqui você tem as funcionalidades e as funções que trabalham com texto, tá? Que é nesse caso aqui a gente vai ter o replace, que o replace nada mais é do que o seguinte, você pega uma frase, aqui nesse caso ele exemplifica, ele tem aqui um texto que chama Hello World, tá? Depois ele tem que procurar pelo texto Hello, e substituir pelo texto hi, tá? Opa, sumiu aqui. Então esse aqui é um exemplo, toda vez que você bota o mouse em cima da função, ele vai te mostrar como é que ela funciona, tá bom? Então aqui eu estou fazendo o quê? Como eu não consigo dar um enter, nesse caso dessa API aqui, né, mostrar uma quebra de linha, eu estou falando para ele, toda vez que tiver uma quebra de linha,
você substitui por esse new line, tá? Que eu vou explicar também na aula de funções, que esse new line é como o Make entende uma quebra de linha, tá bom? E ele substitui por barra N, que é uma notação normal e padrão para esse tipo de requisições JSON que a gente vai usar bastante. Mas, como eu disse, não se preocupe que a gente vai abordar isso aqui de uma forma mais profunda. Então, basicamente, ele faz isso, tá? Ele vai no meu Trello, verifica tudo e depois joga aqui dentro do meu HTTP request e envia para o meu WhatsApp. Então, todo dia pela manhã, às 9 horas da manhã, eu recebo todas as listas das tarefas que eu tenho que fazer naquele dia, né, que são novas. Então isso me dá uma mobilidade muito boa. Nesse caso aqui eu estou mostrando só do Trello, mas eu tenho uma do Trello, eu tenho uma que é do Pipe Run, eu tenho uma que é do Monday, que é um outro CRM, uma outra plataforma de gestão de projetos. Então tem várias coisas que eu consigo centralizar. Então, obviamente, isso aqui é um exemplo, gente, de como eu faço. E nesse curso todo eu vou mostrar várias coisas, várias funcionalidades, várias automações, mas isso tem que abrir a cabeça, sua cabeça, para que você leve isso para a sua realidade da sua empresa, para a realidade do seu trabalho, para a sua realidade pessoal, que aí você vai conseguir desenvolver uma solução que de fato funcione para você. Eu não vou conseguir fazer todas as possibilidades, porque como eu disse, o céu é o limite quando a gente fala de automações. Beleza, pessoal? Então essa aqui é o que eu queria mostrar hoje, né, é bem simples, só para a gente dar uma pincelada do que é o Trello, de como que a gente faz uma integração com essa plataforma. A gente tem várias outras funcionalidades aqui dentro do Trello, criar um board, editar, pegar umas informações, procurar, enfim, tem uma série de coisas aqui que provavelmente a gente vai utilizar aqui em alguma outra automação e vocês vão conseguir ver isso mais profundamente. E quando eu recebo, tá, essa mensagem todos os dias de manhã, é assim que ela vem. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui uma mais simples. Deixa eu ver aqui. Tem várias coisas. Eu uso o WhatsApp bastante para... Opa, aqui passou uma. Olha aqui. Isso aqui é uma nova solicitação de Pixel. Lembra que a gente viu aqui? Como que ela vai, ó? Nova solicitação de Pixel. Então isso aqui é uma mensagem que chegou para mim num dia 18/1, ó, isso aqui é exatamente uma outra automação que eu tenho que mostra minhas tarefas de outro lugar, tá? Por isso que não tem aqui, mas aqui dá pra gente ver que foi no dia 18 às 9 horas, tá? Aqui, ó, 9 horas. Então ele me enviou isso aqui com aquelas informações que eu solicitei. E essas informações aqui, tá? Esse link e essas outras informações aqui, tá? O ID do Pixel, tarará, elas vêm da onde? Daqui, tá? Isso aqui a gente já viu na aula passada, que é uma variável, lembra do conceito de variável, que é aquele potinho? Então, ele vem de uma variável que está trazendo do Trello. Então, quando eu boto o mouse aqui em cima, você pode ver que aqui, ó, ele fica piscando, fica para você saber de onde é que vem, tá? Então, essas três variáveis vêm daqui, que eu pego por aqui, tá? Que a gente já viu na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí e te aguardo na próxima aula.